Esse capítulo 4º, nós vamos ver os grandes princípios da doutrina social da igreja. Acho que vocês se recordam que a doutrina social da igreja tem uma dimensão teórica, e essa dimensão teórica, ela está presente nos seus grandes princípios. A doutrina social tem uma dimensão histórica, e essa dimensão histórica está presente nas encíclicas sociais, que sempre respondem a uma determinada demanda, a uma questão social, e a doutrina social tem uma terceira dimensão, que é uma dimensão prática. Quer dizer, ela quer orientar a vida do cristão. Então, nós vamos entrar agora na dimensão chamada teórica da doutrina, que são os grandes princípios, seus grandes princípios. Bom, o primeiro desses grandes princípios é o princípio do bem comum. O compêndio, aí nos números 164 ao 170, fala do bem comum. Então, nós temos 3 tipos de bem. Temos um bem pessoal, um bem de grupo e o bem comum, que é o tema que nos interessa. Cada um é responsável por si mesmo. Cada um é responsável pelo seu bem pessoal. Então, o responsável pelo bem, pelas necessidades pessoais, é a pessoa física. Temos necessidades de grupo. Quem é o responsável pelas necessidades de grupo? É aquele grupo constituído na sociedade. A associação que a pessoa pertence, o sindicato ao qual ela está afiliada, outras entidades que a pessoa faz parte, às vezes é uma ONG, às vezes é um grupo musical, às vezes é um grupo de teatro. São tantos, uma diversidade de grupos que temos dentro da sociedade. Isso que a doutrina social chama subjetividade da sociedade. Todos esses grupos, onde as pessoas se encontram, se interrelacionam, e esse grupo, de alguma forma, contribui com o seu existir, com a sua existência, para o bem do conjunto da sociedade. E temos as necessidades sociais, as necessidades da sociedade. Quem que é responsável pelas necessidades da sociedade? Começa o município, no nível um pouco menor, se amplia para o Estado e depois se amplia em nível federal para a União. Município, Estado e a União. O bem comum é a finalidade da comunidade política. Aqui nós estamos falando de comunidade política. O governo municipal, estadual e federal. A finalidade da política é o bem comum. Promover o bem da sociedade. E o que é o bem comum? Aí temos uma definição, que é uma definição clássica de bem comum. O bem comum, eu grifei ali, porque isso ali é importante, o bem comum é o conjunto das condições da vida social que permitem, tanto aos grupos como a cada membro, alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição. Um conjunto de condições da vida social que o Estado deve promover. Um conjunto de condições que o Estado, a comunidade política deve promover para que os cidadãos possam se desenvolver como pessoas felizes em todas as suas dimensões, na dimensão econômica, na dimensão cultural, na dimensão do lazer, na dimensão familiar. Esse conjunto de condições devem ser favorecidos pela comunidade política. Essa definição de bem comum, como sendo um conjunto de condições sociais que permitem o pleno desabrochar da pessoa, quem formulou isso foi Pio XII. Pio XII, aquele RMN que vocês veem aqui embaixo, RMN, Rádio Mensagem de Natal de 1942. Portanto, ali em plena Segunda Guerra Mundial, Pio XII falando do bem comum. Existia o conceito de bem comum. Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino falava sobre a questão do bem comum, mas ele não tinha definido o que é bem comum. E vem Pio XII e define o bem comum como sendo esse conjunto de condições sociais que ajuda a pessoa a se desabrochar. João 23, na Mater et Magistra, MM, é a abreviatura, número 65, ele retoma essa definição de Pio XII e traz ali novamente. Você encontra também esse documento lá no site do Vaticano.
E a Gaudium et Spes, que é um documento do Concílio Ecumênico Vaticano II, no seu número 26, toma essa mesma definição. Agora, o que é importante no caso do magistério de João 23? É que João 23, ele não ficou nessa generalidade. Nós vamos ver todo mundo falando de bem comum. Só que experimenta perguntar para um desses, o que é bem comum? Pergunta para ver se a pessoa tem noção do que é o bem comum. Às vezes fica em discursos genéricos. Você falar conjunto de condições da vida social. Mas o que é isso, conjunto de condições da vida social? João 23 dá uma debulhada nisso. E João 23, na Mater et Magistra, número 79, vocês têm aí, ele debulhou o que é esse conjunto de condições da vida social. Ele disse, olha só, gente, que atualidade, esse documento da Mater et Magistra é de 1961. E João 23 diz o número 79, dar emprego ao maior número de trabalhadores, justa proporção entre salários e preços, tornar acessíveis bens e serviços, eliminar ou reduzir os desequilíbrios entre os setores da agricultura, da indústria e dos serviços, realizar o equilíbrio entre a expansão econômica e o desenvolvimento dos serviços públicos essenciais, adaptar as estruturas produtivas aos progressos das ciências e das técnicas. Olha só, isso aqui, puxa vida, eu acho isso aqui uma utopia no bom sentido, um desafio. Moderar o teor de vida já melhorado da geração presente, tendo a intenção de preparar um porvir melhor para gerações futuras. São João 23, gente, que visão desse homem. Moderar o teor de vida dessa geração para que esse planeta exista por mais alguns milhares de anos pela frente. Porque nós não somos a última geração que vai passar por esse planeta. Então, olha só, tudo isso é o bem comum. No caso aqui, um bem comum ambiental. Então, o grande lance de João 23, nesse número 79 da Mater et Magistra, foi ter concretizado o que vem a ser bem comum. O compêndio da doutrina social da Igreja, que é o que nós estamos estudando, no seu número 166, também apresenta uma lista do que o compêndio entende como sendo bem comum. Aí diz lá o compêndio, essas exigências referem-se, antes de mais, ao empenho pela paz, à organização dos poderes do Estado, a uma sólida ordem jurídica, à salvaguarda do meio ambiente, ou do ambiente, à prestação dos serviços essenciais às pessoas, saúde, educação, saneamento básico, assim por diante, alguns dos quais são, ao mesmo tempo, os direitos. Aí vem alimentação, moradia, trabalho, educação e acesso à cultura, saúde, transportes, livre circulação das informações e tutela da liberdade religiosa. Não se há de olvidar o aporte que cada nação tem o dever de dar para uma verdadeira cooperação internacional em vista do bem comum da humanidade inteira, inclusive para as gerações futuras, como já havia dito João 23. Esse é o número 166 do compêndio. Você vai encontrar lá essa listinha que aí está. Mas o bem comum poderia ser uma cartilha que serviria de base para as comunidades e também para os políticos. E por quê? Por quê? E aqui eu coloco uma citação da CNBB. Hoje se observa a perda de direitos e conquistas sociais, resultado de uma economia que submete a política aos interesses do mercado. Como diz a CNBB, os interesses do mercado e do capital vão se sobrepondo. Por isso que o bem comum poderia ser uma cartilha para as comunidades e para os políticos. Eu sugiro você aqui, pega essa listinha aqui de bem comum do compêndio, pega essa listinha aqui de direito comum do João 23 e mostra lá para os candidatos que passarem diante de você, candidato a prefeito, a vereador, etc. Aqui, ó, aqui está o que a igreja fala de bem comum. Está aqui. A cartilha que nós temos nas nossas mãos. Bom, então esse
é um primeiro grande princípio fundamental, como você certamente percebeu, que é o princípio chamado princípio do bem comum. Segundo princípio, está nos números 171 a 184. Esse princípio que nós chamamos destinação universal dos bens. Bem comum no que se refere à política, destinação universal dos bens no que se refere à vida econômica. Número 171. Deus destinou os bens da criação para todas as pessoas. Os bens da criação são para todos, e não para ficarem concentrados nas mãos de poucos. Nem preciso dizer para vocês que uma meia dúzia de pessoas tem quase metade da riqueza da renda nacional. Eu não tenho dados aqui, estou dizendo assim meio por alto, mas certamente vocês já ouviram esse discurso. Uma metade de famílias, às vezes tem meia dúzia de famílias, tem uma propriedade, tem uma concentração de riqueza superior até a alguns países da África, da Ásia e de outros lugares. No Brasil também isso não é muito diferente, né? Poucas pessoas têm demais, enquanto muitas pessoas não têm quase nada. A raiz desse princípio da destinação universal está no ato criador de Deus. Ao deixar a terra para que o ser humano goze dos seus frutos. Deus fez esse mundo para todos, não apenas para alguns. Rousseau é um filósofo francês que aí está do ano de 1778. Rousseau, ele escreveu uma obra chamada Tratado sobre a Origem das Desigualdades Humanas. Na realidade, uma universidade lá na época, não me recordo agora qual universidade, que lançou um concurso para que as pessoas escrevessem sobre as desigualdades humanas. E tinha um prêmio, né? Um prêmio em dinheiro para a pesquisa, o trabalho que fosse o melhor. E Rousseau, esse filósofo francês, escreveu o trabalho dele, deu esse título, Tratado sobre a Origem das Desigualdades Humanas. E Rousseau diz lá no seu tratado, a primeira propriedade privada surgiu quando o primeiro homem cercou um pedaço de terra e falou que aquilo era dele. E os demais acreditaram que aquilo era dele. Ali começou a desigualdade entre os mortais. E aí ele vai desenvolvendo todo o seu pensamento. O compêndio, no seu número 172, diz que esse princípio da destinação universal está na base do direito de todos ao acesso de todos os bens. Olha só, isso que diz aqui o número 172 do compêndio. Então, vou até passar o mouse aqui embaixo. O princípio do uso comum dos bens é o primeiro princípio da ordem econômica e social. O princípio do uso comum dos bens. E o número 174 vai dizer que a economia não pode perder isso de vista. A finalidade dos bens não é gerar riquezas para alguns poucos. A finalidade dos bens é uma finalidade humana. Nós vamos chegar lá, falar de economia. A economia tem uma finalidade humana. Os bens são para todos. Ninguém pode ser privado dos bens. Ninguém pode ser privado do alimento. Ninguém pode ser privado de moradia. Ninguém pode ser privado de saúde. Então, os bens da criação são para todas as pessoas. E não só para aqueles que podem pagar. Não existe essa mercantilização. O número 174, portanto, diz que a economia não pode perder de vista isso, né? Mas fazer um esforço para que seja atendido às necessidades de todas as pessoas. Aí, vocês têm a referência, Santo Tomás, Suma Teológica, segunda parte da segunda parte, questão 32, artigos 5º e 6º. São Tomás fala de duas coisas. Primeiro, ele fala do supérfluo e diz que o supérfluo é aquilo que sobra do que é necessário para uma vida digna
para a pessoa e os seus dependentes. Queria que vocês tivessem muito presente esse conceito aqui, olha, o supérfluo e o necessário. O que é o supérfluo? É aquilo que sobra do que é necessário para uma vida digna, para a pessoa e seus descendentes. Continuando o raciocínio de Santo Tomás. Santo Tomás vai falar da esmola, e Santo Tomás vai dizer que existe um tipo de esmola que ele chama de preceito. E por que é uma esmola de preceito? Preceito significa algo obrigatório. A esmola de preceito, ela é obrigatória. Todos somos obrigados a essa esmola de preceito. E qual que é a esmola de preceito, segundo Santo Tomás? Dar do supérfluo. Dar do supérfluo. E o que é o supérfluo? Se fosse numa prova oral, eu já ia perguntar para você. O que é o supérfluo? Supérfluo é o que sobra daquilo que é necessário. Isso aqui é necessário para mim. Isso. Sobrou essas coisas. Isso aqui é supérfluo. De Santo Tomás, é um dever de justiça, você dar do supérfluo, daquilo que está sobrando para você. E se nós formos, gente, fazer um inventário, nós vamos ver que nós temos muitos supérfluos. Até mesmo assim, vamos falar agora, não vamos nem olhar em nível social, vamos olhar em nível pessoal. Vamos nós também olhar para a nossa existência. Nós temos bastante supérfluo. Roupas, sapatos, sandálias, e blusas, etc. Nós temos muito supérfluo. A gente tem, não usa de vez em nunca, e está lá guardado. Ou então nós temos, e está onde? Está lá em cima do forro, está guardado lá em cima da laje. Ou então nós temos, está guardado lá no quartinho dos fundos. Nós temos tanta coisa que a gente não usa. Não é necessário para a gente. E a vez está lá. É um dever de justiça partilhar daquilo que é supérfluo. Uma outra coisa. Nós vivemos hoje numa sociedade do supérfluo. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Temos que ter um discernimento muito grande. Porque a sociedade, através da propaganda, quer enfiar na nossa cabeça que algumas coisas são necessárias para a gente. Então, às vezes, a sociedade fica criando necessidades para a gente. É a sociedade do supérfluo. E a gente acaba achando que o supérfluo é necessário também. Então, a gente tem que ter muito esse discernimento. Bom, então esse é o primeiro tipo de esmola de Santo Tomás de preceito, é dar do supérfluo. Isso aqui é dever de justiça. Sobrou para mim, eu não preciso, não vou usar, eu tenho o dever de passar para frente. Outro tipo de esmola é a esmola de conselho. O que é a esmola de conselho? O próprio nome já diz. É conselho, é aconselhável, não é para todos, é para aqueles que quiserem dar um passo a mais. Não é para todos. Como aqui. Aqui é para todos, de preceito é para todos. Aqui não, aqui é para aqueles que quiserem ser perfeito, como diz o Evangelho. Você quer ser perfeito? Vai, vende seus bens e dá aos pobres. Então, a esmola de conselho é dar do necessário. Dar do necessário. E de Santo Tomás, isto aqui é a verdadeira caridade. Isso daqui, dar do necessário, de Santo Tomás de Aquino, é a caridade perfeita. O que é dar do necessário? Interessante que nós, né, na nossa concepção popular, a gente entende caridade como sendo dar do supérfluo. Não é? A gente cruza isso aqui desse jeito assim, ó. A caridade é como dar do supérfluo. Eu tenho tanta roupa sobrando lá em casa, eu tenho tanta roupa sobrando lá, eu tenho sapato sobrando, tanta coisa sobrando, acho que eu vou dar para a obra social da paróquia, eu vou dar para os vicentinos. Vou fazer uma caridade. Você não está fazendo caridade, você está fazendo justiça. É justiça. A caridade é quando eu dou do necessário. Eu preciso, mas tem gente que precisa mais do que eu. Então, isso aqui é a reflexão de Santo Tomás entre o supérfluo e o necessário. Bem, vamos agora para a questão, para a questão espinhosa da propriedade privada. Aí nós temos a referência, Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, e o compêndio, nos números 282 a 283. Você vai encontrar o que o compêndio fala sobre a propriedade privada. Bom,
O que diz Santo Tomás de Aquino? Ele diz, no que se refere às posses, o ser humano tem um poder de gerir e tem um poder de usar os seus bens. Vamos repetir o raciocínio de Santo Tomás. No que se refere às posses, o ser humano tem um poder de gerir e tem um poder de usar dos bens. Continua, dizendo Santo Tomás. O homem tem poder de gerir os bens, pois é natural decidir entre o que é supérfluo e o que é necessário para a sua vida. Então, o homem, ele diz aqui, ele tem o poder de gerir os seus bens, quer dizer, decidir entre o que é supérfluo e o que é necessário para a sua vida. E nós já sabemos, aquilo que é supérfluo, temos que dividir. É dever de justiça. No entanto, diz Santo Tomás, o ser humano, ele não tem poder de uso sobre todas as coisas. Por quê? Porque sobre aquilo que é supérfluo, pesa a obrigação de justiça de repartir. É uma exigência da justiça. Olha o raciocínio de Santo Tomás a partir desses conceitos do supérfluo e do necessário. O ser humano tem, portanto, o poder de gerir os seus bens e de usar dos seus bens. O que é gerir? É ver o que ele precisa para viver e o que está sobrando. Aquilo que está sobrando, ele não tem o direito de usar. Sobre aquilo pesa uma hipoteca social, como ensinou São João Paulo II. Pesa uma hipoteca social. Aquilo que está sobrando, existe o dever de justiça de ser repartido. Falando em São João Paulo II, eu quero trazer aqui esta citação dele, que está na encíclica Sollicitudo Rei Socialis, número 31. E ele se refere à pregação de São João Crisóstomo. Quando alguém me pergunta, padre, que encíclica o senhor me aconselharia a ler? Eu sempre sugiro essa encíclica de João Paulo II. O que ele diz lá, nesse número 31? Eu peguei 2 parágrafos desse número 31. Diz assim, São João Paulo II, abre aspas. Eu copiei, literalmente, o que diz São João Paulo II. Assim, faz parte do ensinamento e da prática mais antiga da Igreja a convicção de estar obrigada, por vocação, ela própria, os seus ministros e cada um dos seus membros, a aliviar a miséria dos que sofrem, próximos e distantes, não só com o supérfluo, mas também com o necessário. Olha João Paulo II usando conceitos de Santo Tomás de Aquino. Se você vai olhar lá o pezinho da página, você vai ver Santo Tomás, Suma Teológica, tal. Continua aí. Nos casos de necessidade, não se podem preferir os ornamentos supérfluos das igrejas e os objetos do culto divino preciosos. Ao contrário, poderia ser obrigatório alienar estes bens para dar de comer, de beber, de vestir e casa a quem disse estar carente. É um desafio, mas isso é palavra de São João Paulo II, baseado na pregação de São João Crisóstomo e utilizando os conceitos de supérfluo e de necessário que a gente tem em Santo Tomás de Aquino. O compêndio, número 177, eu sempre gosto de citar esse número aqui. A doutrina social da Igreja nunca, eu faço questão de colocar em letras maiúsculas, porque tem gente que questiona isso daqui. A doutrina social da Igreja nunca afirmou a propriedade privada como um direito absoluto e intocável. A doutrina social da Igreja reconhece que todos nós temos direito, todos, e por isso ninguém pode ser excluído desse direito. Todos temos direito ao usar dos bens necessários para a nossa subsistência. Mas esse direito de propriedade não é um direito absoluto e intocável. Pelo contrário, continua o compêndio dizendo, a Igreja sempre, a doutrina social sempre o entendeu
esse direito no contexto mais vasto do direito comum de todos a utilizarem dos bens da criação inteira. O direito à propriedade privada está subordinado ao direito ao uso comum, subordinado à destinação universal dos bens. Isso aqui é importante a gente saber, porque hoje em dia, vira e mexe, fala-se, fulano é comunista, Beltrano é comunista, isso, aquilo, aquilo. Aqui nós estamos falando de doutrina social, ensinamento da igreja, ensinamento de Santo Tomás, ensinamento de São João Crisóstomo. Eu trago agora aqui para vocês uma citação da Gaudium et Spes do Concílio Ecumênico Vaticano II. Diz lá o Concílio Ecumênico, na Gaudium et Spes, que é uma constituição pastoral do Vaticano II. Deus destinou a terra com tudo o que ela contém para o uso de todos os homens e povos, de modo que os bens criados devem chegar equitativamente às mãos de todos, segundo a justiça secundada pela caridade. Sejam quais forem as formas da propriedade, conforme as legítimas instituições dos povos, e segundo as diferentes e mutáveis circunstâncias, deve-se sempre atender a esse destino universal dos bens. Continua a Gaudium et Spes, número 69. Por essa razão, o homem que usa desses bens não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui só como próprias, mas também como comuns, no sentido que possam beneficiar não só a si, mas também aos outros. Além disso, todos têm o direito de ter uma parte de bens suficientes para si e suas famílias. Assim pensaram os padres e doutores da igreja, por exemplo, de São Tomás de Aquino, ensinando que os homens têm a obrigação de auxiliar os pobres, não apenas com os bens supérfluos. Ora, de novo, a doutrina tomista, o supérfluo e o necessário. E conclui o número 69. Aquele, porém, que se encontra em extrema necessidade, tem direito a tomar dos bens dos outros o que ele necessita. Isso aqui, o próprio direito contempla o chamado furto famélico, quando a pessoa furta por fome, para garantir a própria subsistência. Às vezes a gente viu aí, teve umas épocas, década de 90, a gente via saques dos supermercados, etc., e o povo saindo lá, carregando caixa de cerveja, carregando televisão, carregando pacote de cigarros, aquilo ali realmente é furto. Vai ter o furto famélico, como diz ali, alguém que esteja em extrema necessidade tem direito a tomar dos outros, dos bens dos outros, aquele que está sobrando, está lá o supérfluo, ele não reparte, tomar dele aquilo de que ele necessita. É dentro desse contexto, por exemplo, que nós podemos compreender a questão do MST, quando ocupa terras, enormes extensões de terras. E vai o MST e ocupa aquelas terras, muitas vezes terras devolutas, muitas vezes terras griladas, e ocupa aquelas terras. Né? Então, é dentro desse contexto que nós podemos compreender, às vezes, esses movimentos sociais. Eu trago aqui algumas citações de alguns padres da igreja, do que se refere à questão da propriedade privada. Começa aí com São Clemente, que foi papa, do ano 88 ao ano 97, portanto, estamos lá bem nos inícios da nossa igreja, ano 88 da era cristã. O uso comum de tudo que há nesse mundo destinava-se a todos, porém, devido à iniquidade, um disse que isso era seu, outro disse que aquilo era dele, e assim se fez a divisão entre os mortais. Santo Ambrósio, que já viveu no ano 340, já estamos no terceiro século, dizia, não é teu bem que distribui aos pobres, devolves a ele apenas a parte do que lhe pertence, porque usurpas para ti sozinho aquilo que foi dado a todos para o uso de todos. A terra pertence a todos, não apenas aos ricos. Santo Ambrósio. Bem, então isso, gente, no que se refere à destinação universal dos bens da criação. E dentro dessa temática entra essa questão da propriedade privada, que é importante, né, a gente ter presente isso, esse ensinamento da igreja, uma clareza sobre o ensinamento da igreja sobre a propriedade privada. Vamos para um outro princípio. Esse outro princípio
é a opção preferencial pelos pobres. A gente falava no início aqui da nossa aula a relação da teologia da libertação com a doutrina social da igreja. Essa questão da opção preferencial pelos pobres é uma reflexão teológica nascida na América Latina e que veio parar num documento do magistério. Num documento, não é um documento pontifício, mas é um documento de um órgão pontifício, que é a Pontifícia Comissão Justiça e Paz. Portanto, é uma contribuição nossa, da reflexão teológica latino-americana e caribenha para a igreja do mundo inteiro. Opção preferencial pelos pobres. E nos números 182 a 184 do compêndio, encontramos esse princípio. Claro que esse amor da igreja pelos pobres se inspira no evangelho e na prática de Jesus. Não só aquela pobreza material, de pessoas que não têm o que comer, o que vestir, onde morar, mas hoje nós temos, como diz o documento de Aparecida, novas formas de pobreza. Além desta forma de pobreza já conhecida, não ter onde morar, não ter o que comer, não ter roupa e outras coisas, além dessas formas de pobreza, diz o documento de Aparecida, nós temos outras formas. E o documento de Aparecida fala dos rostos que doem em nós. E quais são essas novas formas de pobreza? Diz o documento de Aparecida. Moradores de rua, está lá no número 407 seguintes. Migrantes, número 411 seguintes, do documento de Aparecida. Enfermos, 417 seguintes. Dependentes de drogas, números 422 e seguintes. Presos, 427 e seguintes. São os rostos que doem em nós. São 7 rostos destacados no documento de Aparecida. Essa chamada novas formas de pobreza. No Evangelho de Lucas, nós temos o Evangelho do bom samaritano. O samaritano pega aquele homem, ele vê aquele homem caído, ele sente compaixão, ele dá um atendimento emergencial, mas ele coloca o homem no seu animal, leva o homem numa hospedaria, entrega um pagamento adiantado para o homem da hospedaria e diz, cuida dele. Quando eu voltar, eu vou pagar o que você gastar a mais com ele. Esse hospedeiro ao qual foi confiado esse homem caído na beira da estrada é a igreja, é a comunidade cristã. A comunidade cristã é o hospedeiro ao qual foi entregue, foi confiado exatamente o cuidado dessas pessoas mais vulneráveis, dessas pessoas que estão em situação de necessidade. Conhecemos o texto de Mateus 25, é o nosso Enem para entrar no céu. Eu tive fome, eu tive preso, eu estava nu, eu não tinha onde morar, eu estava doente. É o nosso Enem. Eu costumo dizer que nós já temos um gabarito da nossa entrada no paraíso. A gente só não vai entrar se eu não quiser, que o gabarito Jesus já deixou para nós. Está aí, ó. Eu tive fome, eu tive sede e você cuidou de mim. Na Novo Milênio Ineunte, que é um documento de João Paulo II, no início do Novo Milênio, é o título do documento, Novo Milênio Ineunte, no início do Novo Milênio, ele diz ali, no número 49, uma frase que eu acho muito importante. Ele diz, se verdadeiramente partimos da contemplação de Cristo, devemos saber vê-lo, sobretudo no rosto daqueles com quem ele mesmo se quis identificar. Eu abro um parágrafo aqui para dizer que o Papa Francisco instituiu o Dia Mundial dos Pobres. Quando que é o Dia Mundial dos Pobres? Um domingo antes do domingo de Cristo Rei. Por quê? Convida-nos o Papa, vamos contemplar Jesus no rosto daqueles com os quais ele quis se identificar. Jesus nunca quis ser chamado de rei. Ele escapava disso. Jesus não queria esse título. Quando queriam coroá-lo rei, ele fugia. E a gente vê algumas gravuras no Cristo Rei, no domingo de Cristo Rei, algumas gravuras, Jesus coroado de uma coroa de ouro, segurando um cetro de ouro, com um manto de seda, tudo aquilo que Jesus nunca quis.
E o Papa Francisco, portanto, teve essa intuição de um domingo antes dizer: vamos olhar para Jesus no rosto daqueles com os quais ele quis se identificar. Jesus nunca quis ser identificado como rei, ao menos nessa modalidade, o poder, etc, etc. Bento XVI, quando veio em Aparecida para fazer a missa de abertura da 5ª Conferência Geral do CELAM, na homilia sua da missa, ele disse uma frase que quebrou a perna de muita gente que queria ver o fim dessa opção pelos pobres. Bento XVI disse: a opção pelos pobres está implícita na fé cristológica. E continua dizendo: não é possível crer em Jesus Cristo sem fazer essa opção. Gente, Bento XVI. Não é possível crer em Jesus Cristo sem fazer esta opção. Isso, claro, repercutiu muito. Essa frase no sermão, que ele fez no sermão, entrou no documento de Aparecida. Foi na compreensão do amor pelos pobres, como liturgia, que João Crisóstomo, já vimos lá o João Paulo II, né, citando João Crisóstomo, denunciou repetidas vezes aos cristãos das suas igrejas o escândalo do corpo de Cristo na mesa eucarística e de deixar morrer de fome os pobres na porta das igrejas. Honra-se o corpo de Cristo dentro da igreja, mas depois, diz o São João Crisóstomo, pisa por cima do corpo de Cristo que está deitado na calçada da igreja. E o texto base da CF do ano passado vai dizer: hoje essa relação entre liturgia e pobreza não pode ser nem abandonada e nem menos silenciada, porque infelizmente a gente aqui e ali ainda temos muitas dessas atitudes dicotômicas, esses dualismos entre fé e vida, como a gente já falou aí anteriormente. O Papa Francisco, falando sobre a questão da opção pelos pobres, ele vai dizer na Evangelii Gaudium, essa aqui, EG, Evangelii Gaudium, número 195, ele vai dizer que o cuidado pelos pobres é um critério-chave para saber se um determinado modelo de evangelização é autêntico. É um critério-chave. E ele cita Gálatas 2, 1 a 10. Pega a tua Bíblia e leia lá Gálatas 2, 1 a 10. Nesse texto, Paulo vai dizer que quando ele saiu para evangelizar, a única coisa que foi pedido para ele, para dos apóstolos, é: não se esqueça dos pobres. Não se esqueça dos pobres. Foi o que Paulo disse. Para mim, pediram isso. Quando eu saí para evangelizar, me disseram: pode evangelizar. No entanto, não se esqueça dos pobres. E diz então o Papa Francisco, esse é um critério para avaliar projetos de evangelização. Como que o nosso projeto de evangelização está atuando? Está presente no nosso projeto a causa dos pobres? Esse critério, vai dizer o Papa Francisco, foi importante para que as comunidades paulinas não adotassem o estilo de vida individualista dos pagãos. E tem uma grande atualidade, porque hoje nós estamos vivendo um novo paganismo. Essa mentalidade individualista está aí. E se a gente não se cuida, a gente é levado por essa onda. O Papa Francisco fala na Evangelii Gaudium também sobre a inclusão social dos pobres. Né? Os pobres ocupam um lugar preferencial no coração de Deus. Vai dizer no número 198, ela não é ideologia, sociologia ou política, mas está implícita na fé cristológica, e que ninguém pode ser dispensado dessa preocupação pelos pobres e pela justiça social. Esses números da Evangelii Gaudium, esse documento do Papa Francisco, aí citados, são bastante importantes. Terminamos a opção pelos pobres, vamos agora para um outro princípio, um princípio bastante simples, né? Eu acho que é só um slide. É isso mesmo. É o princípio da subsidiariedade. Você vai encontrar esse princípio lá nos números 185 a 188 do compêndio. Subsidiariedade. Essa subsidiariedade ela está muito conexa com a dignidade da pessoa. E exatamente por isso deve-se respeitar as esferas sociais. E quais são essas esferas sociais?
aquilo que eu dizia no início da aula, a tal da subjetividade social. Aqueles grupos, as famílias, as associações de cunho social, econômico, cultural, desportivo, profissional, etc. É o time de futebol que você frequenta, é o grupinho que você vai fazer o happy hour com eles na sexta-noite, no sábado-à-noite, é o clube que você vai lá frequentar a piscina, jogar um bilharzinho, assar uma carninha e coisa e tal. Enfim, esses diversos grupos nos quais nós estamos. Alguns são mais organizados, às vezes é uma ONG, é um sindicato, é uma OCIP, e assim por diante. Então, o princípio da subsidiariedade significa o quê? Que o Estado deve respeitar estas esferas da sociedade. Não só respeitar, mas promover essas esferas sociais. O número 186 do compêndio vai dizer que a subsidiariedade, ela tem uma vertente positiva. Qual que é essa vertente positiva? O Estado deve oferecer apoio para esses diversos grupos que dão vida à sociedade. A sociedade não é uma massa, como se fosse uma massa de concreto, mas ela é cheia de fermento, cheia de pessoas, de grupos, pessoas que se reúnem entre si, e o Estado deve favorecer toda essa dinâmica social, oferecer apoio para essas entidades menores, ao invés de suprimi-las, afastá-las, ou condená-las, ou querer, enfim, ou liquidar com elas, como fazia o comunismo. O comunismo, no Estado totalitário, acabava com essa subjetividade social. Não existe mais, só existe o Estado. E do ponto de vista negativo, o Estado deve abster-se de tudo que venha a restringir esse espaço vital dessas células menores da sociedade. Vamos para um outro princípio, está no compêndio nos números 189 a 191. Você vai encontrar esse outro princípio. É o princípio da participação. Claro que todos os princípios são fundamentais. O bem comum é um princípio fundamental na política. Assim como a participação também é um princípio fundamental na política. A destinação universal dos bens é um princípio fundamental na economia, assim como a opção pelos pobres também é um princípio fundamental para regular a vida econômica. Então, esse princípio da participação, ele se alinha com o princípio do bem comum. Eu trago para vocês aqui um quadro, talvez já seja conhecido de vocês, o quadro onde nós temos o Grito do Ipiranga. Aqui, eu estou passando o mouse aqui está o Riacho do Ipiranga, aqui em São Paulo. São José dos Campos está 80 quilômetros também de São Paulo, praticamente entre São Paulo e Aparecida está São José dos Campos. Aqui está o Riacho do Ipiranga. Aqui nós temos Dom Pedro I, num belo cavalo e coisa e tal, erguendo a espada, independência ou morte, tal, e aqui os dragões da independência, os cavaleiros aqui, tal. Né? Mas o que chama atenção nesse quadro? Não sei se você prestou atenção ou já tinha visto isso. Aqui do lado, nós temos uma pessoa, um carreiro, tangendo um carro de bois. E esse carreiro está olhando para esta cena aqui. E eu imagino que esse carreiro está pensando, nossa, o que será que está acontecendo aqui? Por que esse monte de cavalo aqui? Quem é aquele homem lá com aquela espada levantada? Eu imagino porque isso aqui é um traço da cultura política brasileira, quer dizer, o povo, ele está sempre à margem dos acontecimentos. O povo não está tomando parte dos acontecimentos, o povo é deixado de lado dos acontecimentos. O povo está à margem daquilo que fazem para eles. Então, as autoridades fazem para o povo, mas não fazem com o povo. Veja a importância, portanto, desse princípio. Está lá no compêndio, número 189, 191.
princípio da participação. Veja a importância, portanto, desse princípio. Está lá no compêndio, número 189, 191. Princípio da participação. E aqui, no caso brasileiro, nós temos no nosso inconsciente coletivo, aquilo que as ciências políticas chamam de sebastianismo político. E o que é o sebastianismo político? O mito do Salvador iluminado. E como que surgiu esse mito do Salvador iluminado? Aqui tem uma pequena gravura para ilustrar. Um jovem rei português desapareceu em batalha, Dom Sebastião, desapareceu em combate, seu corpo não foi encontrado, então o povo, e com isso, depois do seu desaparecimento, o reino de Portugal perdeu, decaiu, etc., e o povo acreditava que esse jovem rei iria voltar. Ele iria voltar, ele não foi encontrado seu corpo, achava que Dom Sebastião iria voltar. E ficava, então, esperando que voltasse Dom Sebastião para, de novo, elevar o reino de Portugal. Esse Salvador iluminado iria, então, resolver todos os problemas do reino. Então, esse mito do Salvador iluminado, com isso, as pessoas se desincumbiam da tarefa de construir o presente e remetiam tudo a alguém, um Salvador iluminado, um Salvador da pátria, que viria e faria tudo por eles. Nós já tivemos isso, gente. E nós estamos vendo isso, né? As pessoas têm esse mito ainda na cabeça do Salvador iluminado. Pessoas que acham que ele pode fazer tudo. Fazer para, mas não fazer com. Fazer para, mas não fazer com. Vejam, portanto, que isso é algo muito presente. E nós temos que ter isso. Temos que falar isso para as pessoas. Não existe salvador da pátria. Ou a gente resolve isso juntos, ou então não vamos resolver isso juntos. Não dá para resolver. É juntos. E quem é candidato deveria ter esta consciência. Mas, infelizmente, como você sabe, muitos que se apresentam nesse período eleitoral se apresentam dentro dessa lógica do Salvador iluminado que vai resolver todos os problemas. A doutrina social evidencia, portanto, que a necessidade de uma participação ativa e consciente dos cristãos leigos e leigas na vida da sociedade, sendo esse um de seus princípios permanentes. A participação ativa e consciente, especialmente de vocês, cristãos leigos e cristãs leigas. Essa participação, essa presença ativa. Um governo é entendido como democrático, isso aqui tudo está no compêndio. Não somente porque ele foi legitimamente eleito com trocentos milhões de votos, mas quando envolve todos os sujeitos da sociedade civil em seus diversos níveis. Todos devem ser informados, ouvidos e envolvidos no que se refere ao bem comum em um processo de democracia participativa. Gente, isso aqui não é assembleísmo. Isso é participação. E um governo será tanto mais democrático quanto mais ele favorecer a participação da sociedade em todos os níveis e nas tomadas de decisões. Geralmente são paritários esses conselhos. Geralmente não tem que ser paritário esses conselhos, mas alguns conselhos estão deixando de ser paritários e estão sendo selecionado esse ou aquele que mais interessa fazer parte. Então veja que essa questão da participação é uma questão muito importante para os nossos dias. E falando dessa questão da participação, ainda dentro desse princípio da participação, entra a questão da cidadania. A cidadania pede o que então? Que os cidadãos intervenham nas tarefas governativas, exercendo a sua cidadania em prol do bem comum. E aqui eu costumo colocar 3 tipos de cidadãos. Eu costumo dizer que nós temos aquilo que eu chamo de meio cidadão. O que é o meio cidadão? É aquele que sabe que tem direitos e espera que alguém defenda os direitos dele. Espera que o salvador da pátria, o mito iluminado, venha fazer alguma coisa. Isso aqui ele é meio cidadão.
nós temos o cidadão ativo, já é um passo além do meio cidadão. O cidadão ativo sabe dos seus direitos e luta por eles, luta pelos seus direitos. Já melhorou um pouquinho, só que tem que dar um passo a mais, tem que ser um cidadão solidário, um cidadão ativo e solidário. Quem que é esse cidadão ativo e solidário? É aquele que luta não só pelos seus direitos, mas pelo direito de todos. Aqui está o X da questão. Sobretudo dos excluídos da sociedade. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, para vocês compreenderem. De repente, o padre fala no final da missa. Essa semana nós vamos ter uma reunião aqui no salão paroquial para falar sobre creche, aqui no nosso bairro. Está precisando de uma creche. Queria convidar que todos vocês venham. Aí vira uma pessoa para outra e fala, ainda bem que eu já criei todos os meus filhos. Graças a Deus, eu já não tenho mais esse problema. Já estão todos grandes. Tá certo. Você não tem, mas muita gente tem. Cidadão ativo e solidário é aquele que vai, não só porque tem algum interesse para ele, mas porque existe um interesse para a coletividade. Então, o nosso ideal é nós sermos o quê? Cidadãos ativos e solidários. Nós vamos, então, continuando, falando agora desse princípio, que é o princípio da solidariedade. No compêndio, vocês vão encontrar isso aí nos números 192 ao 196. Bem, o que a gente observa? Que nunca houve, na história da humanidade, uma interdependência tão estreita entre todos os povos, em todos os níveis. Esse processo da interdependência deve vir acompanhado do quê? Da virtude ética da solidariedade, para evitar injustiças e desigualdades. Senão a interdependência vira hegemonia. Quem pode mais, manda mais, compra mais, ganha mais, etc, etc, etc. A questão da solidariedade é o fio condutor do magistério social de São João Paulo II. Na Labora Exercens, ele trabalha muito essa questão. Labora Exercens é um documento dele, uma encíclica de 1981. A solidariedade entre os trabalhadores, para que se crie estruturas de trabalho mais justas. E a solicitude social da igreja, ou solicitudo rei socialis, em latim, dessa encíclica, temos uma definição de solidariedade. Eu costumo representar isso nesse gráfico que vocês têm aí, como se fosse uma escada. Bem, essa escada, para representar a questão da solidariedade, ela parte de um fato. E qual que é o fato do qual parte a solidariedade? Ela parte do fato da interdependência. Esse fato, e aí tem essa flechinha aqui virada para baixo, esse fato, ele pode tomar um rumo não ético. Pode seguir um caminho não ético. E aí nós vamos ter o que? A hegemonia. O que significa hegemonia? Quem pode mais, chora menos. Quem pode mais, compra, paga. Quem não pode, tem que se submeter. Quem pode mais, manda. Quem não pode, obedece. Então, a hegemonia é isso, o mais forte mandar no mais fraco, no mais vulnerável. Então, se essa interdependência não é assumida dentro de uma categoria ética, ela vira hegemonia. Porque aquele país que é mais forte vai abusar daquele que é mais fraco. Eu vou comprar o seu produto, mas eu vou pagar X. Nossa, mas vale muito mais do que isso. Tudo bem, então eu compro do outro, então tem mais gente querendo vender que você. Então isso aqui é hegemonia. Isso aqui é um caminho não ético. Porém, se essa interdependência, e eu estou citando aqui a solicitude rei socialis, se essa interdependência ela é assumida dentro de uma categoria ética, aí a gente sobe um segundo degrau. Daí essa interdependência vira solidariedade. A solidariedade é uma virtude ética. Partimos aqui do fato que é a interdependência. Se essa interdependência é tomada num sentido antiético, não ético, vira hegemonia. O mais forte vai mandar no mais fraco. Mas se a interdependência é assumida como uma categoria ética, nós temos um segundo degrau,
que é o nível ético, e aqui nós temos a solidariedade. Até aqui todo mundo chega, todos os povos, todas as pessoas. Nós, cristãos, temos um a mais, temos um plus. E o que é esse nosso a mais? Esse nosso a mais sobe mais um degrauzinho, porque nós podemos viver esse compromisso da solidariedade, e nós fazemos isso movidos como? Movidos pelo amor a Deus. Porque o outro é imagem e semelhança de Deus. Então nós temos uma motivação teológica para viver isso. E aí diz lá a solicitude do Rei Sotiales, que a solidariedade assumida numa categoria teológica, nós temos a caridade. A caridade é amar a Deus e amar ao próximo por causa de Deus, porque ele é a imagem de Deus. Então, quando nós, cristãos, isso aqui, gente, não significa que nós somos melhores ou piores do que aqueles que, de repente, não partilham da nossa fé cristã. Absolutamente. Essas pessoas vivem nesse nível ético e vivem muito bem nesse nível ético. Só que nós temos esse a mais que nos faz ir além desse nível ético e chegar nesse nível teológico e amar o outro porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E fazer isso motivados pela nossa fé. Então isso aqui é o plus, é o a mais que a nossa fé cristã nos apresenta. A solidariedade, ela é definida de uma forma negativa e de uma forma positiva. A primeira parte é o número 38 da solicitude do Rei Sotiales. A primeira parte da definição é uma definição negativa. Esta, portanto, não é um sentimento de compaixão vaga ou de enternecimento superficial pelos males sofridos por tantas pessoas, próximas ou distantes. Agora, continua de uma forma positiva. Pelo contrário, é a determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum, ou seja, pelo bem de todos e de cada um, porque todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos. Isso que está frisado aqui, né? Eu grifei, o grifo é meu, é para dizer a definição de solidariedade que encontramos aí de João Paulo II. A determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum, ou seja, pelo bem de todos. Às vezes a gente acha que solidariedade é só ter pena, só ter dó, que judiação, coitado daquele fulano, que pena, olha só como ele sofre. É muito mais do que isso, né? Não, como diz ali, não é um sentimento vago de compaixão, de enternecimento. É um empenho, a determinação firme e perseverante pelo bem de todos. Outro princípio, o princípio da justiça. Vocês têm no compêndio, aí nos números 201 a 203, o que se refere à questão da justiça. A justiça é uma das palavras mais repetidas na Bíblia hebraica, embora com diferentes matizes. A raiz Sedek aparece 523 vezes. Na Bíblia sempre aparece, no Antigo Testamento, duas palavras conjugadas, o direito e a justiça. Praticai o direito e a justiça. Mishpah, direito. A lei que está ali escrito, o direito objetivo, isto é, o que está na Torá, a lei de Deus, a lei escrita, né? Mishpah. E Sedaká, a justiça, é a obrigação moral de praticar o direito. Então existe o direito e aquele que crê em Javé, aquele que crê no Senhor, vai então praticar essa motivação para praticar o direito. Então veja que muitas vezes aparece conjugado ali, Mishpah, direito, e Sedaká, justiça, o direito e a justiça, coordenados em par, designam a ordem estabelecida por Deus para o mundo. Deus tem um projeto para o mundo, Deus tem um plano para o mundo, Deus tem um sonho para o mundo. Esse sonho de Deus para o mundo é exatamente representado no direito e na justiça, Mishpah e Sedaká. O empenho pela justiça é parte integrante do anúncio do Evangelho. Isso é uma citação do Sínodo dos Bispos, de 1971, no seu número 6, uma frase textual. O empenho pela justiça é parte integrante. Eu negritei ali,
e grifei, né, eu grifei ali, integrante do anúncio do evangelho. Por isso que às vezes a gente vê as pessoas falando, os padres, o Papa fica falando tanta questão social, ou dos seus documentos, das suas catequeses, tem que falar das coisas espirituais. Então veja o sínodo dos bispos, lá em 71, dizendo isso. É parte integrante. Quer dizer, se nós não falamos nessa dimensão, alguma coisa está faltando na nossa pregação. Olha só esse gráfico aqui. E esse gráfico ele é comentado também no compêndio, nos números 201 a 203. Vocês têm um comentário sobre esses 3 tipos de justiça que encontramos aqui. Esses 3 tipos de justiça que nos reportam a Aristóteles e que depois Santo Tomás trouxe para a Suma Teológica. Bem, existe um tipo de justiça chamada justiça geral, que é aqueles deveres que o cidadão tem para com a sociedade. Né? Tem para com a sociedade. Se o cidadão não cumpre isso, ele é penalizado. Tem aí toda a questão penal, porque ele tem os deveres dele para com a sociedade. Bem, depois tem um tipo de justiça que Santo Tomás chama de distributiva, que é da sociedade para com os cidadãos. Isto é, a sociedade deve distribuir equitativamente os bens para todos os cidadãos, para que ninguém seja privado, para que todos tenham o necessário para a sua subsistência. Isso aqui é um dever. E está dentro da lógica dessa justiça chamada distributiva. Aí vem um terceiro tipo de justiça, a justiça comutativa, que é a justiça dos contratos, que rege os contratos, que é a justiça feita de cidadão com cidadão, né? Esse cidadão com esse outro cidadão aqui. A justiça dos contratos, etc. O acordo que se faz um com o outro. O que aconteceu na tradição posterior a Santo Tomás? Essa justiça distributiva praticamente foi esquecida. Essa justiça geral continuou, mas a que ganhou muito foi a tal da justiça comutativa. Isto é, a justiça entre indivíduos. Pio XI, em 1931, na encíclica 40º ano, começou a falar da justiça social. A justiça social está no número 57 e 88. Essa justiça vem dar ênfase no sentido econômico, abolir as diferenças injustas, melhorar as condições de vida dos mais pobres ou desprotegidos, é a justiça social. Praticamente, a justiça social é aquilo que na tradição de Santo Tomás se chamava de justiça distributiva. Mas essa dimensão, portanto, entrou no vocabulário da doutrina social com Pio XI em 1931. Hoje falamos tanto em justiça social. Tem até aquela pergunta, né, que foi feita lá, se o fundamento da justiça social é a caridade. Eu falei que sim, porque além da justiça social, tem também uma caridade social, que é exatamente o que nós vamos falar agora. É um outro princípio, o princípio da caridade social. E nós temos esse princípio no compêndio, nos números 204 a 208, da caridade social. A caridade social, essa virtude que não se dirige a uma pessoa tomada isoladamente, mas a caridade social, então o amor social, como diz o Papa Francisco na Fratelli Tutti, a caridade social se dirige ao conjunto da sociedade, ao conjunto das pessoas. Caridade social, amor social. De certo modo, é aquilo que João Paulo II chama de solidariedade. E o Papa Francisco prefere utilizar essa expressão tomista do amor social, caridade social. As pessoas tomadas do seu conjunto, a coletividade. O objeto da caridade social, portanto, não é cada um, mas o conjunto da sociedade, ordenando tudo ao bem comum e ao bem último, que é Deus. Isso é uma citação literal de Santo Tomás de Aquino.
ordena tudo ao bem comum, e quando nós ordenamos a sociedade, quando conduzimos a sociedade para o bem comum, nós estamos conduzindo a sociedade para o bem maior, o bem último, que é Deus, porque estamos fazendo aquilo que é o projeto de Deus, o sonho de Deus para a humanidade. A caridade é também o tema central do pontificado de Bento XVI. Deus Caritas Est foi a primeira encíclica dele, a encíclica programática do seu pontificado. Sacramentum Caritatis foi uma exortação apostólica daquele sínodo que tratou da Eucaristia. E a terceira encíclica dele, Caritas in Veritate, que é uma encíclica social, onde a caridade veio apresentada como uma força que impele os cristãos a se empenharem na causa da justiça e da paz.